Oi, profs e mentores e afins. Vem comigo conferir minha rotina pós-aula. Eu tô um pouquinho atrasada. Eu tinha que ter feito das alunas de segunda, hoje é terça, mas tá valendo. Eu vou mostrar pra vocês o que eu faço quando as aulas acabam. Eu tava fazendo outras coisas, geralmente acaba às 9, e aí eu perco ali uns 20 minutinhos fazendo essas entregas. Completo controle de classe. 9 horas, meu cérebro já vai parando. Completo controle de classe. Entrego as avaliações individuais e coloco as atividades de casa. E eu vou mostrar para vocês como eu faço isso lá no painel das alunas. Para essa turma em específico, tem 3 alunas que já entregaram, fizeram a entrega final do módulo, e elas pediram para botar 2, atividade extra, e as outras 3 eu não vou colocar atividade porque elas ainda não fizeram a entrega. E a gente remanejou para a semana que vem, para que a gente pudesse fazer todo mundo em collab, né? Então, vamos lá. Vou começar com o controle de classe, tá? Basicamente, aqui eu tenho na minha área principal, eu tenho o controle de classe, né? E aí aqui temos o dia 5/4, que a gente estava falando das Wicked Adventures. Então, estamos seguindo aqui o planejamento. Todas as alunas estavam em sala na segunda-feira. Todas elas participaram. Então, eu venho aqui e coloco o controle de classe. No painel, eu venho aqui em cima, eu tenho também um guia de painéis, né? E as 2 alunas que fizeram foram a Eveline e a Brena. Então, eu vou mostrar como eu faço uma atividade. Elas pediram para colocar mais atividade extra para elas fazerem. Então, a gente falou um pouquinho de. Está no unidade 2, né? Então, eu venho aqui na Wicked Adventures. E eu vou pegar um pouquinho dessas tarefinhas aqui, que é para Rishi. Eu vou fazer 5 atividades, uma de pegar uma de possessive adjectives e uma de frases afirmativas e frases negativas. Como eu tô com um pouquinho de preguiça hoje, eu vou direto no word wall, né? Então eu tenho aqui o word wall e eu vou pegar os possessive, aí eu boto aqui possessive adjectives. Eu vou fazer meio rapidinho para vocês entenderem como funciona. Tá aqui. Possessive adjective. Uhum. Eu vou olhando qual que eu gosto. Esse aqui parece parecido com o que eu coloco em sala para elas. Aí eu tenho aqui atividade, tirar o som. Eu confiro a atividade. Possessive adjective. Aí são só 6, né? Beleza. Gostei. Escolho a atividade. Eu achei muito pequenininha, né? Mas tudo bem, elas vão fazer em 5 minutos. Não em 15, como eu sempre peço. Mas tá tudo certo. Aí eu venho aqui. Peraí, que tem muita aba aberta. Vou descer aqui. Eu venho aqui. Eu tô com uma. Ainda não coloquei no lugar certo, mas eu tô com as guias prontas aqui. Porque essas guias servem de template, né, para as atividades. Apesar de que a guia da atividade eu tinha botado em outro lugar. E às vezes, gente, é isso mesmo que acontece. Eu me perco um pouco onde estão as guias, né? Das minhas atividades. Deixa eu ver se eu trouxe pra cá. Não. Porque essas guias que eu tô usando servem de base, né? Pra poder botar as atividades para as alunas. Eu acho que eu apaguei. Olha que legal, apaguei, hein, galera? Vocês estão vendo o real oficial aqui, eu perdida no negócio. Deixa eu ver se eu coloquei no meu hub. Eu realmente não lembro, eu tô com a cabeça muito cheia. Não, por isso que eu tinha que ter deixado ele aqui, né? Então eu vou pegar uma atividade dessa da Brenda, que já tá nesse estilo. Aí o que que eu faço, né, Brena?
Cismo que ela é Brenda, porque eu tenho Brenda e Brenda. Eu vou pegar essa atividade aqui, aí essa guia, tá vendo? Que eu tô procurando. Eu vou dar um Ctrl C aqui e eu não vou ser burra. Eu vou colocar aqui nos meus. Tá na minha jornada pedagógica, os templates, sim. Na minha jornada pedagógica. Aí eu vou colocar aqui. Eu vou deixar assim meio jogado, tá, gente? Depois eu arrumo, boto bonitinho e tal. Volte e meia eu só coloco no lugar específico e depois eu organizo. Basicamente, o que eu vou fazer é tirar o conteúdo de dentro para deixar de base. Vou deixar aqui para baixo. Dia um é bem simples, né? Dia 2 aí eu tiro o que tem. O ideal, o certo era eu ter essa atividade de base aqui. Tiro também as instruções. Nem sempre eu coloco instrução, quase nunca, porque geralmente são as atividades do Wordwall. Às vezes eu coloco só o título, para a aluna saber do que se trata. Esse aqui vai ser o meu template, tá? Aí eu vou duplicar e vou criar essas atividades extras, né, da Brenna. Então, eu volto aqui no Wordwall, pego o título, Possessive Adjective. Às vezes eu divido a tela também. Aí eu coloco aqui, Possessive Adjective, pego o link, coloco aqui, incorporo. Ahn, no dia 2 eu vou ver na comunidade também Simple Present, Affirmative. Temos uma questão porque elas ainda não viram to be. Então eu vou ter que ir olhando as atividades para poder ver o que que eu coloco lá para elas. Simple Present. Simple Present. E aí eu faço alguns ajustes. Então eu gosto de vir aqui em editar conteúdo para ver o que tem, tá vendo? Call, clean, my sister runs in the park. Perfeito. Então eu volto aqui, pego a atividade, atividade simple present e vou preenchendo aqui no dia 2. Simple present. Preencho aqui. No dia 3, eu vou botar tudo a mesma coisa também. Ah, são 10. Ok, também gosto. Vou botar nada, vou botar título nenhum. Vou só entregar aqui para a aluna fazer. No dia 3. Aí, dia 4. Vamos ver, vou tirando aqui, né? O que eu já usei. Já usei esse. Já usei esse. Vamos ver. Esse é bem parecido também, né? Acho que é o mesmo, parece. Então, não vamos usar ele. Esse aqui é bem legal, de Unscramble. Elas gostam de flashcard. Elas gostam bastante. Vou botar esse aqui também. Não vai ter flashcard, porque eu teria que criar o flashcard. Eu não tô muito afim, não. Então, a gente bota aqui Simple Present. Vou botar Question Words, que a gente começou a trabalhar, esse Question Words. É legal também. Aqui, ó. Questions with simple question words in the simple present. Vou ver. Adicionar. Crie mais 5 perguntas de simple present com question word. Estou usando a IA do Wordwall. Ah, não foi, né? Falhou. Então, tudo bem. Falhou, não me deu muito trabalho também, não. Eu volto aqui na página delas. Deixa eu voltar. Abrir uma outra página, na verdade. E eu abro a lição delas e eu pego mais algumas perguntas lá do Weekend Adventures. Com certeza tem alguma lista para a gente poder trabalhar com elas lá.
Aqui. A gente vai trabalhar com essas perguntas aqui. A gente vai lá no WordWall, ó. Adiciona aqui. Deu um Ctrl+C, Ctrl+V, e fica só aparecendo essa porcaria desse asterisco aqui. Por causa do Notion, né? Do negrito que tá lá. Mas aí tá bom, já é suficiente, porque a gente já tem 10, né? Aí ela já trabalha um pouquinho mais. Essa atividade é bem interessante de botar no banco de atividades, né? De Simple Present. Então a gente pode editar aqui o conteúdo, questions with question words in the Simple Present. O que a gente faz aqui, né? Pega essa atividade, compartilha. O que eu gosto de fazer, o meu banco de atividades está um pouco bagunçado, mas aí vem no dia 5, completo. Meu banco de atividades ele está um pouco bagunçado, então eu posso pegar essa atividade aqui. Opa, errei. Posso criar uma página aqui embaixo. Por quê? Eu vou ter aqui Simple Present Activities. Quando acontecer de alguma outra aluna, alguma outra turma pedir essa atividade, eu tenho ela aqui. Aí eu vou dar um. Vou arrastar ela para cá particular, para eu poder ir até minha área de trabalho de casa. Essa aqui ainda não tá atualizada, né? Totalmente. Aqui, ó. Então a gente pode colocar aqui, ó. Simple Present, opa, Activities. Então tem um banco de atividades aqui, tá vendo? Atividade com gabarito. Ainda não tá atualizado, porque eu tô usando hoje no Elo, né? No Elo a gente tem uma distinção maior, mas eu ainda não puxei aqui para minha base. É bem parecido, mas eu não puxei. Aí eu duplico, arrasto aqui para dentro, como são duas alunas, eu duplico aqui de novo. Então são duas atividades. Aí eu volto aqui na minha base, pego aqui minha trilha, vejo aqui Monday 7 a.m., abro os painéis. Aí eu vejo se foi a Brena, ó, foi a Brena que fez a atividade, deixa eu ver, entrega zero. Não, não foi a Brena que fez. Eu vou ter que lembrar, porque realmente. Foi a Eveline. Então, eu venho aqui nas atividades da Eveline e Opa, meu mouse tá meio ruim. Aí eu coloco aqui no Unit 2, eu venho, edito aqui, tipo de atividade, homework, data 13. Pronto. E tem uma segunda aluna, então se não foi a Brena, foi a Luana. A Luana fez também, tá vendo? Então, eu venho aqui também, coloco aqui atividade para ela, também dia 13. Meu mouse não tá me ajudando. Dia 13. E aí eu coloco como homework. Ah, tá. A gente tá fazendo também a corridinha dos favos, né? Mas esse aqui nem vai entrar, porque é atividade extra, então não vou colocar. Tô fazendo uma gamificaçãozinha. Então aí fica assim, né? A atividade delas. Eu entrego aqui. Aí, como não tá completa, fica cinza. Aí quando ela completar, fica verdinha. Legal, né? E aí também o que a gente faz é a avaliação individual. A avaliação, eu ainda não encontrei um lugar legal para poder fazer. Eu criei essa base de dados aqui de feedbacks semanais, porque às vezes eu me perco nas datas, né, que eu coloco as atividades das alunas. Então, eu vejo qual foi a última que eu coloquei aqui. Ó, aqui foi 23/2, aqui 23/3. Então, eu tô um pouco atrasada no feedback delas. Basicamente, como é que eu faço o feedback? Eu pego aqui o Docs, que a minha aula fica transcrevendo. E aí eu tenho que achar a aula do dia 30 aqui, que tá, como vocês podem perceber, eu estou atrasada. Ah, eu cliquei. Me passei, hein? Me passei. Não era para você isso, não. Então vamos de novo. Docs. E o problema é só que não dá pra ver a data. Dá sim pra ver a data. 1/4, a aula delas foi dia 31. Bright Bee, The Queen's Lounge. Não, dia 30, então. Elas são newbie. Aqui, newbie, dia 30/3. Então a gente vai fazer importação do dia 30/3. E vamos importar também da aula de segunda-feira. A gente já faz logo de uma vez. Docs.
A transcrição do Notion até a presente data, 7 de abril, não é boa, tá? Então, aqui, ó, também dia 4. Então, por isso que eu não uso. Porque não me convence. Não transcreve corretamente da maneira que deve ser, não gosto, tá? Então, ele vai importar aqui para mim. Por que que eu tô com 10 notificações? Ah, tá. Porque ele tá dando a notificação de importação. Ah, tá. Botei atualização lá. Comunidade das alunas. Tá vendo? Aí ele importou aqui. A do dia 31. Vou tirar essa aqui que eu botei errado. Queen's Lounge. Aí eu pego aqui a Newbie e coloco ela pra. Ó, ela traz a transcrição inteira. E eu tenho um prompt, né? Execute o prompt. Aí eu boto arroba. Feedback semanais. Não, peraí. Criador de feedback. Vou ter que ver aqui no, na menção. Feedback. Feedback. Eu esqueci o nome da parte. Agente de feedback semanal. Que execute o prompt, arroba agente de feedback semanal. Enfim, a IA, qualquer IA. E eu boto ele para executar. Aí ele vai demorar um pouco, né? Porque ele vai criar um feedback para cada aluna, tá? Então, vamos aguardar. Ah, ele fala, duas alunas só participaram e tal. E aí, geralmente, eu deixo rodando aqui e vou fazer outra coisa, né? Então, aí já vou adiantando de outra turma, que às vezes ele demora bastante, porque tem que ler todo, tá? Toda a transcrição. Então, só para vocês verem. Ele puxa a transcrição certinho. Por que eu não uso a transcrição do Notion ainda? Porque ainda não consegue recolher todos os alunos, né? Porque senão ficaria a transcrição já automática ao fim de cada aula. Eu fico testando semanalmente. Essa semana eu ainda não testei, mas se eu for testar e funcionar, aí eu mudo de ideia. Enquanto eu tá criando ali, se não travar aqui, ó. Você tem a página aqui inicial, tem o chat com IA, tem os reuniões, tá vendo? Então aqui, quando você coloca a nova reunião, ele transcreve. Eu acredito que ele já botou pra cá, ou tá aqui, transcrição. Algum desses botões aqui, ele vai puxar a sua transcrição, mas ele só escuta o seu microfone. Então, não escuto dos alunos. E eu preciso, para mim, é importante, é necessário, essencial que tenha as outras alunas também. Então, eu acabo tendo que, ó, criei os dois feedbacks, olha lá. Aí ele cria aqui no, aqui embaixo, no final da página, olha lá. Aí, de vez em quando eu tenho que ajustar, porque às vezes ele foge, né, do que eu peço. Mas também não nada de absurdo, tá? Aí ele criou o feedback. Existe uma forma do Notion fazer isso automaticamente? Existe, tá? Mas você tem que pagar. Um valor que eu não estou disposta a pagar ainda. Então eu coloquei ele aqui como particular. Aí eu venho aqui no da Eveline, eu dou uma olhada no que ele colocou. Para elas é em português, às vezes eu esqueço de dar o comando que é em inglês para as alunas mais avançadas. Às vezes, ó, puxou os erros dela, tá vendo? Aí listening comprehension, recommendation, tá vendo? Do que foi falado em sala. Ficou bem bom esse. Esse aqui da Lu também, participação. Mostrou iniciativa, que ela foi melhorzinha ali, né, em algumas outras áreas. Aí, coisas que ela errou. Legal, ficou bom. Recommendation, perfeito. Aí eu volto aqui no painel delas e eu adiciono ali para a Eveline e para a Luana, que foram os dois alunos que foram para a aula, na área de avaliação individual, na área de desempenho. Aí eu já venho aqui. Eu vou colocar aqui, mas ele já vai abrir em março, em abril, né?
Pronto. Cliquei sem querer, criei uma página. E. Opa, 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 opa. Depois eu volto aqui no da Luana. Aí vem aqui no da Luana e coloco a avaliação individual dela aqui no desempenho. Luana. É de março, mas ele vai computar como abril, porque a data que foi criado, né? O feedback. Então, ele vai criando aqui o feedback da Luana. Às vezes ele dá nomes diferentes, como vocês podem ver. Eu posso dar um prompt para ele botar o nome igual. Eu acho que é o que eu vou fazer, porque esses nomes diferentes estão me irritando um pouco. E aí a aluna tem acesso a esses feedbacks e aí eu completo a minha entrega e finalizo o painel. Então, basicamente, o que eu faço é entregar, completar o controle de classe para eu saber onde eu parei, se eu, às vezes eu boto algum comentário, alguma coisa. Colocar as atividades de casa. Nesse caso, eu tive que criar atividades novas, porque foi uma aula que eu tive que fazer extra, para que eu desse mais tempo para as alunas entregarem o projeto de final de módulo, porque como elas faltaram na semana passada, elas perderam o ritmo, né? Tanto que as alunas que estavam na aula semana passada foram as alunas que fizeram a atividade. Mas geralmente eu já tenho esse banco de aulas pronto, então como foi extra, eu tive que criar um extra, mas também é bem rápido, não nada que me ocupe muito tempo. E também coloco o feedback de avaliação individual e tá entregue também já, porque o painel já está pronto, as aulas já estão prontas, os shadowings estão prontos, a atividade de entrega está pronta, uma boa parte de atividades também. Se não estiver pronto, eu utilizo bastante a tecnologia ali para me ajudar com o banco de atividades que já está encaminhada, e aí a personalização mínima que eu faço ali é, por exemplo, essa turma, né? A gente ainda não viu o to be, então se eu pego uma atividade lá no WordWall, eu me dou o cuidado de olhar se vai ter ou não o to be, para não enrolar a aluna. Aí eu tiro, substituo e entrego para ela, dentro do que a gente trabalhou. Quando eu tô com um pouquinho mais de boa vontade, eu peço a IA do Notion para pegar especificamente de dentro do material delas, criar as atividades. Como vocês viram hoje, eu não estava com muita boa vontade. Então, eu criei dessa maneira mesmo. E assim eu faço as minhas entregas sempre ao final das aulas. Isso me toma aproximadamente 20 minutos ao final de cada dia. Então, as aulas terminam às 9. Hoje não vai ser desse jeito, porque eu tive que fazer outras coisas. Mas vocês acompanharam aqui comigo. A gente vai ver quanto tempo demorou, mais ou menos, aí esse processo. Então, de 20 a 30 minutos. Teoricamente não. Eu também tenho que fazer da segunda turma, que eu tenho duas turmas de segunda. A turma das 7, a turma das 8. A turma das 8 eu não coloquei nenhuma atividade, eu vou colocar uma atividade única também, que a gente estava trabalhando nos vocabulários também, vou ter que perder um tempinho fazendo, mas aí eu vou precisar de mais uns 15 minutos para fazer essa entrega no final, e a depender do dia, a gente separa esse último horário para fazer essas entregas, deixar o painel delas prontinho para a semana. Vocês gostaram? Acharam minha rotina produtiva? Acharam minha rotina eficiente? Personalizado o suficiente para as alunas? Gostaram? Amaram? Odiaram? Depois vocês contem para mim.